Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia sobrenatural, um dia profético, um dia lindo para todos vocês, amém? Como que vocês amanheceram hoje? Hoje foi difícil acordar, meu Deus. Foi muita unção esses 3 últimos dias, né, amor? Foi muita unção. Sejam todos bem-vindos. Meu cabelo tá só óleo. Acho que o apóstolo lançou mais óleo ontem, não lançou? Não, ontem não. Olha, só por hora da unção. Eu senti um negócio cair na minha cabeça ontem. Sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Foi poderoso, foi sobrenatural. Meu Deus. O que Deus fez ontem foi algo avassalador. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acredito que a nossa dificuldade em acordar hoje foi por causa de tanta unção. Gente, eu vou falar hoje foi o dia mais difícil de eu acordar. E ontem eu tive o discernimento, falei, Júnior, vamos embora. Né? Porque senão fica até meia-noite. 6 horas. Eu falei, Júnior, vamos embora, porque a gente tem que arrumar mala. Que amanhã nós vamos dar linha na pipa, né? E aí, eu dormi cedo ontem, eu dormi 8 horas, né, amor? Dormi umas 8 horas. E hoje não foi fácil acordar, não. Gente, se vocês dormiram embriagados na unção, imagina eu que tava ali. Teve uma hora ali que eu falei, Deus, eu vou ficar igual uma cachorrinha atropelada aqui no chão. Não deixa acontecer isso não, Senhor. Gente, eu senti o anjo tocando nas minhas costas. Eu falei, pronto, agora... Eu falei, não vai dar bom. Mas foi muito bom. Eu tô em Santa Maria, não. Eu tô em outra cidadezinha perto. Nós estamos hoje indo, né, amor? Para Palhoça. Hoje nós estamos indo pra Palhoça. Vamos viajar o dia inteiro. E amanhã eu vou estar pregando em Palhoça, lá no Jardim Church. Não tem mais vaga, gente. Já encerrou faz, acho que uns 3 dias já. Mas vai ser bênção demais. Gente, foi muito sobrenatural ontem. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quem for vir no alinhamento dia 21 e 22... Olha, gente, vocês me soltam, tá? Vou ficar no chão, eu vou vir pra receber dia 21 e 22. Eu vou vir pra ficar trucutada. Vai ser sobrenatural. Amém? Vai ser sobrenatural. Vai ser algo assim avassalador. Vocês se preparem. Os capirotos que corram amanhã. E eu falei, né, pro Júnior, eu falei, Júnior, eu tô com a saudade de expulsar um demônio. Ele falou assim, pelo jeito vai ter. Deus é bom, né, gente? O diabo é que não presta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Enquanto um monte de pastor tá fugindo, né, de querer expulsar demônio, tem pastor que tem medo de expulsar demônio. A gente fica com saudade, né, de ir pra uma batalha espiritual. Glória a Deus. Mau cheiro, gente, esses cheiros diferentes aí, né, mau cheiro, essas coisas, geralmente é demônio, tá? Quando a gente do nada sente cheiro de podre. Então a gente vai hoje continuar falando, né, dos sentidos espirituais, amém? Eu vou estar trazendo para vocês. Abram comigo já, 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler hoje a cura de Naamã. Nós vamos ler a cura de Naamã. Ei, gente, eu tô preparando algo para vocês tão poderoso na escola de avivamento. Vocês sabem que agora, final de outubro, para começo de novembro, nós vamos lançar outra escola de avivamento. Onde nós vamos falar de coisas mais profundas em Deus, né? A escola de libertação são coisas profundas na libertação, mas a escola de avivamento, eu vou falar sobre as dimensões do tempo com vocês. Então eu já preparei uma aula sobre dimensões do tempo, Kairos, Aion, Cronos. Meu Deus, sobre a ampulha do tempo espiritual. Nossa, são coisas, são revelações do Senhor que vocês vão surtar. Vocês vão surtar. Nós vamos falar sobre as emanações de Deus. Nós vamos falar muita coisa sobrenatural. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém?
Aleluia. Ontem nós falamos sobre visão aberta e visão fechada, certo? Hoje eu vou dar seguimento aqui com vocês, dentro dos sentidos espirituais. Amém? Glória a Jesus. Então vocês se preparem que a escola de avivamento, ainda não posso revelar algo para vocês, que é muito poderoso, mas eu tenho um mistério para revelar para vocês. Mas ainda não, só vou esperar eu alinhar algumas coisas. Mas vocês se preparem que vai ser algo assim, avassalador. Avassalador. Se preparem. Vai ser algo poderoso. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Que hoje eu não posso ficar alongando muito, não. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre esse ambiente. Nós Te glorificamos, Te exaltamos. Ora samanak telit churovegene metale pokofans. Shalel kicharrig jevine postulu piobobanas terkene chalabas. Enche, Espírito Santo, esse ambiente com a alegria do trono de Deus, que vem do trono de Deus. Enche esse ambiente do Teu sobrenatural. Que o Senhor possa bradar aqui hoje de forma linda, profética. Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor venha trazer a revelação do Pai Celestial sobre cada coração que está aqui, em nome de Jesus, amém? 2 Reis, capítulo de número 5, amém? 2 Reis, capítulo de número 5. A cura de Naamã. Glória a Deus. Eu amo, queridos, a passagem da cura de Naamã. Porque Deus, Ele tem formas diferentes de operar milagre. E ao entendimento de Naamã, o profeta ia levantar a mão, mexer com a mão e ia curar ele. Mas aqui, para Naamã ser curado, Naamã tinha que descer 7 vezes no rio. Amém? Glória a Jesus. A cura de Naamã. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria lepra. Então eu preciso que você entenda que a Síria sempre foi inimiga de Israel. E aqui Naamã é um comandante do exército da Síria, que é inimiga de Israel. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Então, a esposa de Naamã tinha uma jovem israelita que trabalhava em sua casa. Presta atenção aqui. Se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Então aqui, presta atenção. A menina, a israelita, diz para sua senhora: seria muito bom se Naamã fosse para Samaria, porque lá tem profeta. E ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Aí o Naamã ficou tocado com o que a menina disse e falou para o rei. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 75 quilos de ouro, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Então o rei da Síria manda uma carta para o rei de Naamã pedindo: olha, cura o Naamã.
Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar e de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave 7 vezes no Rio Jordão. Então, queridos, a ordem de Eliseu era: Naamã, você quer ser curado? Vai se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as suas mãos sobre a lepra, invocasse o Senhor, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Ábana e Fartar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Então, queridos, presta atenção, aqui tem uma chave. Deus estava assinalando para Naamã que para ele ser curado, ele precisava descer ao rio Jordão 7 vezes. Mas ele esperava uma cura por uma outra via. Ele esperava ser curado de uma outra forma. E porque aquela cura não acontece do jeito e da maneira que ele esperava, ele quer partir furioso do ambiente. Deixa eu falar algo para você. Não adianta você questionar, você ficar chateado porque as coisas que você pediu a Deus não estão acontecendo pela via que você imaginava. Você não pode limitar Deus por uma via. Aqui Naamã queria limitar a mão de Deus pela via que ele idealizou, que ele mentalizou. Ele esperava que o profeta ia sair, ia invocar o Deus de Israel, ia mover a sua mão sobre a lepra e ele ia ser curado. Mas o que Deus estava falando: ei, eu não faço do jeito que você acha que eu faço. Eu não tenho só um jeito de fazer, posso fazer desse jeito também, mas faço de um jeito diferente hoje. Então a palavra aqui, uma chave que eu quero entregar aqui para você: não limite a mão de Deus sobre a tua vida. Não coloque Deus apenas por uma via, apenas por um jeito de fazer as coisas sobre você. Deus, ele tem múltiplas formas de sabedoria e conhecimento de agir e de mover sobre você. Mas muitas vezes nós esperamos uma bênção por essa estrada, ou por esse jeito, um milagre de uma forma. Mas Deus, às vezes, ele está igual falando aqui para Naamã: ei, Naamã, eu poderia usar o profeta para sair, me invocar e mover a mão sobre a tua lepra e te curar, mas hoje eu quero fazer algo diferente. Não sei se você está pegando. Mas hoje eu quero que você diga: Deus, eu não te limito mais. Eu não limito mais a tua mão. Eu não fico esperando mais o Senhor fazer de um certo jeito, porque eu sei que o Senhor tem várias formas de fazer. Ei, para de limitar Deus sobre a tua vida. Amém? Então aqui, presta atenção. Aqui Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe disse, pedindo para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. Então, queridos, olha aqui o oficial, olha a sabedoria do oficial. Ei, Naamã, se ele tivesse pedido para você subir num monte, fazer qualquer coisa, você tinha feito. Mas como é uma coisa tão fácil, o que te impede de fazer? O que te impede de fazer? Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. E sua pele ficou saudável, como uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus.
E ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro há um Deus, senão o de Israel. Por favor, aceite o presente de seu servo. Aqui tem outra chave. Os sírios eram inimigos de Israel, certo? Eliseu poderia ter aceitado o presente, mas ele não aceita o presente porque presente gera aliança. Ele não queria ter aliança com os sírios porque os sírios eram inimigos de Israel. Pega a visão aqui. Presente gera aliança. Presente gera aliança. Mas Eliseu não queria ter vínculo espiritual com sírios. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo. Presta atenção. Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistiu, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que seu servo leve para casa 2 mulas carregadas como a terra desse lugar. Agora, os sírios queriam levar a terra daquele local para a Síria. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo de Rimon, do deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Então aqui, queridos, Naamã não só se converte ao Deus de Israel, mas ele fala assim: Eliseu, vai ter uma ocasião em que eu vou ter que me curvar quando eu estiver com o rei. Então que Deus me perdoe, mas vai ser só essa. Porque ele segurava o rei, e o rei, ao se curvar, ele teria que se curvar também. A ganância de Geazi. Geazi, vamos lá, vou pegar aqui outra chave para você. Eliseu se torna, presta atenção, Eliseu se torna o sucessor de Elias. E Geazi aqui seria o candidato a se tornar o sucessor de Eliseu. Mas Geazi não carregava princípio. Geazi não obedecia. E olha só o que vai acontecer com Geazi. A ganância de Geazi. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu Deus, não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás para ver se eu consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. E quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. O meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Mentiu. Geazi mentiu. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa e colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. E ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas e enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu lhe perguntou: onde você estava, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse, agora pega a visão, porque aqui o espírito do profeta Eliseu, ele foi arrebatado e estava lá no momento em que Geazi está recebendo, tá? Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem
para encontrar-se com você? Definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas. Olha o que Eliseu vai falar. Geazi, essa não era a ocasião para a gente receber roupas, pratas, oliveiras, videiras, ovelhas. E esta não era a ocasião. Por quê? Em muitas ocasiões eles recebiam ofertas, mas aquela ocasião não era a ocasião para receber. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. E quando Geazi saiu dali, o seu corpo estava coberto de lepra e sua pele estava branca como a neve. Então eu quero que você entenda que se você não carregar os princípios, você vai ser amaldiçoado no caminho. Se você não tiver integridade, Geazi é que mente, Geazi usa de manipulação, por causa que os olhos deles brilharam para o despojo. Amém? Então, pega essa chave. O Ronan colocou aí, presente cria aliança. Queridos, muito cuidado com de quem você recebe um presente. Presente cria aliança. Então, muito cuidado. Presente traz obrigação de você ter que retribuir isso, de alguma forma. Ou com outro presente, ou com um favor. E muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Amém? Ok. Então, vocês viram aqui que Eliseu, ele teve um arrebatamento. Eliseu teve um arrebatamento de espírito consciente. Enquanto Geazi estava lá falando com Naamã, Eliseu estava ali presente, vendo tudo o que estava acontecendo. E olha só o que Eliseu vai dizer. Acaso eu não estava? Eu não estava ali com você? Acaso eu não estava ali com você? Vendo o que você fez? Amém? Queridos, o caráter, ele é extremamente importante. O caráter é extremamente importante. Então eu preciso que você hoje entenda ética, caráter, integridade, honra. Você quer ser uma pessoa reconhecida na terra, no céu? Caráter. Querido, a gente precisa ter integridade, a gente precisa andar com verdade, certo? É muita coragem para mentir para um profeta, exatamente, Joana. É muita coragem, queridos, para mentir para um profeta. Amém? É muita coragem para mentir para um profeta, certo? Ontem nós falamos, certo? O que nós falamos ontem? Ontem nós falamos sobre a visão aberta e a visão fechada. E hoje eu quero trazer para você sobre a audição espiritual, ok? Então, eu preciso que você entenda que nós temos os sentidos espirituais. E nós, presta atenção, nós podemos escutar no mundo espiritual. E é como a visão, não é toda hora que a nossa audição ela está aberta, tá? Mas quando nós temos essa audição ativada, o que acontece? Nós escutamos o mundo espiritual. Quem aqui já escutou algo no mundo espiritual? Coloca aí para mim aqui no chat o que você já escutou no mundo espiritual. Então você pode escutar, olha coisas que geralmente as pessoas escutam, ok? Você pode escutar barulho de correntes, gritos de demônios, os demônios te xingando. Eu escuto. Eles falam, sua desgraçada. Eu falo, vocês que são. Vozes. Você pode escutar o canto dos anjos. Você pode escutar anjos cantando, exatamente, os cantos dos anjos, tá? Então você pode escutar o chofar sem ele estar tocando. Você pode escutar o chofar no mundo espiritual. O barulho de muitas águas. Voz de muitas águas. Pode escutar, queridos, trombeta. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O fato da sua audição estar aberta, presta atenção,
Não significa que você... Barulho, bater de asa de anjo, perfeito. Barulho de corrente, de vozes, ouvir o chofar. Então, o fato de você escutar algo não significa que vai ser só bom. Você pode... Querido, a gente tem que entender que quando Deus ativa algo em nós, vai ser tanto para o âmbito das trevas, quanto para o âmbito do reino de Deus, certo? Exatamente, Igor. As espadas, querido, o barulho de espada. Barulhos de espada, barulho de passos, certo? Então nós podemos, queridos, escutar o barulho do mundo espiritual, principalmente quando estamos em batalha, quando estamos num culto de avivamento. Anjos cantando, o chofar, amém? E a audição, ela também nos facilita, ok? Escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. Deus, ele pode nos chamar. E você pode discernir. E quando nós temos o ouvido, tá? Presta atenção aqui que Deus está me dando uma revelação agora. Quando nós temos o ouvido espiritual ativado, ele discerne a palavra de cada pessoa. Ele discerne se a palavra é verdadeira, é falsa, é com manipulação, sem manipulação. Porque a palavra, quando ela entra no seu ouvido, ela passa por um filtro. Existe o seu ouvido, ele não está só discernindo as coisas no âmbito espiritual das trevas e do reino de Deus. Ele também está discernindo o que uma pessoa está falando. Queridos, o meu espírito de profeta anda tão aguçado que eu ando tendo medo. Escuta só. Eu ando tendo medo, assim, às vezes, né? Do que... por exemplo, eu vou conversar com alguém. Um dia eu ia conversar com uma pessoa. E antes dessa pessoa de eu conversar com essa pessoa, eu virei para a pastora Edisângela. Eu falei, pastora Edisângela, eu vou falar uma coisa aqui só para falar, para registrado. Eu vou ter uma conversa agora com uma pessoa e eu acredito que essa pessoa vai falar mal dessa outra pessoa para tentar me contrapor contra essa pessoa. E e eu desci a rema. Falei, tô falando aqui porque eu já sei o que vai acontecer. O meu espírito anteveu. O que é o espírito anteveu? O meu espírito viu isso antes. Fui para a conversa com essa pessoa e aconteceu exatamente. Exatamente. E eu fico assim... Então isso é o quê? A sensibilidade espiritual. É a sensibilidade. Então, queridos, quando nós temos... Eu vou trazer outra particularidade. Na escola de avivamento, eu vou trazer para você uma aula sobre audição. Uma aula sobre visão. Mas é uma aula, queridos, de ficar 1 hora falando tudo que a visão faz. Tudo que cada sentido faz. Então, você já se anota na lista de espera, porque vai ser tremendo, tá? Vai ser tremendo. Outra coisa que o nosso ouvido espiritual faz. Então, além de discernir a palavra, por exemplo, alguém chega para você e você escuta e você fala, isso é mentira. Você tem convicção que aquilo ali é uma mentira. Outra coisa que a nossa audição espiritual faz quando ela está ativada. Quando você está passando por uma batalha ou Deus quer mostrar alguma coisa para você, olha só o que acontece. Deus pega o seu ouvido espiritual e ele leva lá num local para você escutar uma conversa. Queridos, Deus arrebata a sua audição para às vezes você ver alguma tramóia, alguma coisa de alguém, alguma coisa que o diabo tá... Você tá entendendo? Deus pega a sua audição, ele leva em um determinado lugar que você precisa escutar uma conversa. Ou outra coisa que Deus pode fazer. Você tá dormindo, você atende um telefone, ou você escuta uma conversa num sonho que tá acontecendo no mundo real. Alguém aqui já viveu essa experiência? Então, queridos, a audição espiritual, ela é algo... E outra coisa, Deus está me dando outra revelação. Meu Deus, depois da unção de ontem, eu acessei algo diferente. Meu Deus, o Senhor está trazendo aqui para mim que a audição nos dá a revelação da palavra de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, você está escutando uma pregação. Você entende ela
numa amplitude que ninguém entende, por causa que a sua audição, ela está totalmente conectada ao teu espírito e você não escutou pelos ouvidos naturais para raciocínio da mente natural. Você escutou no ouvido espiritual e quem está discernindo agora, já direto, é o teu espírito. Certo? É o teu espírito. Ok? Então, queridos, a audição espiritual, ela proporciona para nós revelação da palavra. Então, quando você escuta alguém pregando, quando você escuta, você está lendo a palavra de Deus, você está discernindo pelo ouvido, você tem o acesso, é como se você pudesse ver já no âmbito profético. Você, queridos, outra coisa, quem anda comigo sabe, tudo para mim vira pregação, é ou não é, amor? Queridos, tudo que as pessoas falam para mim, eu encontro revelação nisso. As pessoas estão ali conversando, eu entro na profundidade daquilo e eu trago aquela situação por um contexto profético, porque Deus me dá revelação em qualquer circunstância que eu escuto. Então, o ouvido espiritual, ele vai servir para você escutar o que está acontecendo no inferno, o que está acontecendo no mover celestial dos anjos. O ouvido espiritual vai discernir o que alguém fala. Queridos, quando alguém está agindo com manipulação para cima de mim, na hora, quando eu estou escutando dentro do meu espírito, espírito de manipulação, cuidado, alerta. Amém? Então, o ouvido espiritual, ele faz com que a gente venha discernir muito bem todas as coisas. Porque você pode escutar uma coisa linda, mas não te desce. Porque o teu ouvido espiritual, ele já filtrou aquilo. Ele falou perigo, 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 perigo. Quem aqui já passou por esse tipo de coisa? Eu lembro uma vez eu estava com um pastor e ele disse assim para mim que teve uma experiência muito sobrenatural. Ele falou assim, olha, a igreja estava passando por uma circunstância muito difícil. E havia rixas entre os irmãos e a gente não sabia quem estava falando a verdade e a mentira. Quando um dia eu estava orando e Deus pegou o meu ouvido e levou lá numa reunião que eles estavam, num dos grupos. E eu escutei toda a conversa que estava acontecendo. E eu entendi aonde estava a verdade e aonde estava a mentira. E isso trouxe revelação. Porque havia um grupo de pessoas que estavam reunidas contra aquele ministério. E ele vem e confronta aquelas pessoas, falando assim, o Deus de Israel me deu, eu escutei, eu estive com vocês, eu escutei. E aí ele desmascara aquelas pessoas, e aí a briga, a facção, a divisão que estava acontecendo ali, ela é exterminada, certo? Então é o que aconteceu exatamente, e gente, é tão profético que é o que aconteceu aqui. Eliseu, ele estava ali em espírito e ele não só viu, como ele ouviu o que Geazi disse a Naamã. Mas ele estava fisicamente? Não, mas o ouvido profético dele estava ali. A visão profética dele estava ali. E muitas vezes Deus nos leva completamente em visão. Às vezes Deus nos faz ver uma imagem, às vezes Deus nos faz apenas escutar algo. Isso aqui, queridos, não é para religioso não, porque religioso não vive isso, porque não jejua, não paga preço, não ora. Isso aqui, queridos, é para vocês que têm orado, acordado de madrugada. Então, queridos, é algo que está disponível. E tudo que está disponível você já acessou se você quiser. Você fala, Senhor, eu quero viver essas manifestações. Senhor, eu desejo ter essas experiências. Eu lembro uma vez que eu acordei. Nessa época, eu orava todos os dias, 3 horas da manhã. Agora também, mas de um jeito diferente. E já estava numa essência e numa frequência tão sobrenatural que eu já não colocava mais o despertador. O próprio Deus me acordava. Acordava assim, eu levantava e ia orar. E um dia, eu acordei com uma voz dentro do quarto. E essa voz dizia, Larissa... Larissa, Larissa. Essa foi a voz mais linda que eu já escutei. É uma voz que encheu o quarto de glória. E eu fiquei impactada.
Como que eu consegui escutar essa voz? Não foi com o meu ouvido natural, mas com o meu ouvido espiritual. Oh, Deus está me dando outra rema aqui. Eu escuto o pensamento das pessoas. O ouvido espiritual, ele também faz você discernir o que uma pessoa está sentindo, pensando e desejando. Então, eu consigo entender, ainda mais com o feeling de jejum, isso fica muito aguçado. Então, muitas vezes, perto das pessoas, principalmente da minha equipe, eu sei o que está passando naquele coração. Só que, muitas vezes eu não confronto porque eu sei que o diabo está agindo, está lançando pensamento. E tem gente que tem que lutar contra seus pensamentos, certo? Então, muitas vezes o Senhor, ele me traz esse discernimento. Fulano está pensando isso, fulano está pensando aquilo. É como se eu sentisse dentro de mim, amém? Certo? Queridos, déjà vu eu vou falar para vocês, na escola de avivamento, dentro, tá, da ampolha do tempo. Quando eu for falar de tempo, eu vou falar de déjà vu para você, tá? Então, uma das aulas da escola de avivamento vai ser sobre tempo, vai ser sobrenatural, amém? Glória a Jesus. É algo muito complexo, a gente levaria 1 hora para falar sobre Kairos, Cronos, os tempos de Deus. Gente, o meu apóstolo, ele partiu minha cabeça no meio assim, pá. É tão bom sentar com ele, porque é tanta experiência. Gente, vocês não têm noção. Deus já parou o tempo para ele várias vezes. Né, amor? Quando a gente escuta ele falando as experiências dele, quando Deus parou o tempo, você fala, meu Deus, o que é isso? Então isso traz uma ativação muito, muito sobrenatural. Ele contava uma história que ele tinha pessoas contra ele e Deus falou que ia parar o tempo. E Deus, ele fala assim, aí tem a linha do tempo, ele falou que Deus parou tudo. Todo mundo ficou estático. E Deus pediu, aí ele falou que queria se vingar. Aí Deus falou, abençoa todo mundo. Que era para ele abençoar. E ele foi um por um abençoando aquelas pessoas. E todo mundo parado, estático, todo mundo parado. O tempo parou. O tempo parou. E só ele se movia na ampolha do tempo. Só ele se movia na ampolha do tempo. Então, queridos, tem coisas que não dá para contar aqui, que tem que ser contado numa escola, como nós vamos ter agora. Porque sempre tem um ou outro que é um pouco religioso, não consegue. Mas é muito sobrenatural a dimensão do tempo. Amém? É muito sobrenatural. Mas vamos voltar aqui na audição. Então Deus, ele nos traz uma audição aguçada para nós termos discernimento espiritual aguçado. Certo? Então, o ouvido espiritual, ele é importante para a gente discernir o Espírito Santo nos chamando. E o ouvido espiritual, ele... Olha só outra... Gente, eu tô debaixo das emanações de Deus. Eu tô tendo muita explosão de revelação. Deus tá falando aqui, o ouvido... Deus falou agora para mim, filha, o ouvido espiritual, ele não funciona só externo, o interno também. Então, como que a gente escuta dentro? No espírito. Então, Deus, ele fala conosco dentro do nosso espírito, através do testemunho interior. Só que muita gente tem dificuldade de discernir quando é você pensando e quando é Deus falando. Então, o ouvido espiritual, ele serve também para trazer essa convicção de quando é Deus falando dentro do teu espírito. Então, é um ouvido que funciona do lado externo e do lado interno. É um ouvido que funciona no âmbito natural, quando eu consigo discernir o que alguém está pensando, sentindo, e também no âmbito espiritual, quando eu escuto o barulho de demônios, correntes, o cantar de anjos, as asas dos anjos batendo. Queridos, vai haver vezes que você vai escutar barulhos que ninguém mais está escutando.
Vai haver vezes que você vai escutar gargalhadas que ninguém está escutando. E Deus agora está trazendo uma outra lembrança para mim. Certa feita eu estava na minha casa lá no Mato Grosso, quando eu morava no Mato Grosso. E eu estava ali, eu lembro, eu estava ali terminando uma reunião, quando eu estava sozinha em casa essa tarde. Quando eu escutei lá fora, Larissa! Alguém me chamando. E aí, eu em vez de falar, responder, eu não respondi. Eu fui lá no portão, não tinha ninguém. Voltei de novo e daqui a pouco, Larissa! Fui lá, não tinha ninguém. Aí acho que na terceira vez eu escutei de novo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor disse, são demônios que estão atrás. Estão lá no seu portão, vai lá. Aí, na hora, o Espírito Santo falou assim pra mim. Nesse dia, eu tive uma aula muito poderosa. Foi uma aula que o Senhor me deu. Queridos, o libertador, ele fica tendo aula toda vez. Aí o Espírito Santo falou assim, os demônios estão atrás do portão, chamando você para você falar, entra, para você achar que é uma tia, que é alguém que você conhece e mandar eles entrar, porque eles não têm legalidade para entrar aqui. E eles conseguem entrar em muitos lugares porque eles chamam com a voz de um familiar, e aí você pensa que é alguém conhecido e você fala, entra aí. E quando você manda entrar, você já, mesmo que a casa não tenha legalidade de pecado, mas você autorizou a entrada. Porque você não sabia quem era. Na hora, a minha mente explodiu. Então, como que eu consegui escutar eles? Por causa do meu ouvido espiritual. Só que eles estavam tentando me enganar. Porque ali no Mato Grosso é uma cidade pequena. Então, de vez em sempre, né? Chegava ali algum funcionário lá da nossa empresa, né, amor? Como a Carla, chegava a minha tia... Chegava ali e já ia entrando. E só falava, Larissa. E já ia entrando, porque o portão ficava aberto. Então, quando eu escuto chamar, talvez o meu impulso seria, entra aí, tia. Mas nesse dia, eu não falei. Nesse dia, eu fui lá e não tinha ninguém. Fui de novo e não tinha ninguém na terceira vez. E aí, na terceira vez, o que eu fiz? Já fui louca no portão, todo demônio arredo do pé, Satanás. Sai daqui, você não vai entrar aqui não. E eu já fui dando de dedo e eu já fui. Eu não estava vendo eles com os olhos abertos, mas eu via eles dentro da visão fechada. E eles tinham tudo cara de macaco, de animal. Ficava ali pulando no portão. Eu, sai daqui agora, eu expulso vocês. Em nome de Jesus, eu não aceito agora que vocês entrem na minha casa. E eu fui guerreando na hora, queridos. Isso era umas 4 horas da tarde. Então, por que eu escutei? E isso vai acontecer com vocês. Só que existe a voz de Deus e a voz do diabo. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, o ouvido espiritual, ele serve para a batalha espiritual. Ele serve para a gente trazer a intenção de alguém, certo? Outra coisa. O ouvido espiritual, quando você está, por exemplo, vamos supor que você está passando ali a internet e aí você escuta alguém falando algo, parece que é bom, parece que é de Deus, mas aí a hora que você escuta, você causa uma estranheza dentro de você. Por quê? O seu ouvido, ele já filtrou e ele trouxe dentro do seu espírito alerta, perigo, fogo estranho. Não continue vendo isso. Muito cuidado, não veja isso. Certo? Então, olha como isso é importante, meus queridos. Olha como isso é importante. Então, você precisa entender isso. É igual, queridos, quando você alguém faz uma proposta de um negócio, parece que é fantástico, mas o teu ouvido espiritual, ele já trouxe para você alerta, perigo. E mesmo que a coisa parecia linda, mas você... Então, o nosso ouvido, ele discerne as palavras. Ele sente o peso da verdade nas palavras. Amém? Eu tenho essa sensibilidade muito grande com pessoas manipuladoras. Quando eu vejo que alguém tem uma intenção mentirosa daquela que ela está falando, eu já consigo entender no meu espírito tudo isso. Sabe? Intenção mentirosa. Sabe? E tem gente, queridos, hoje no nosso meio, é o que mais tem.
certo? Gente manipuladora, gente ambiciosa, gente que, enfim, amém? Então, agora eu vou trazer aqui para você como que você aumenta e aguça a sua audição espiritual. Agora presta atenção aqui. Primeiro eu vou falar o que polui a sua audição espiritual. O que polui a sua audição espiritual ao ponto de você ficar confuso, ao ponto de você não conseguir mais ter esse discernimento. Música secular polui a sua audição espiritual. Está no meio, na roda dos escarnecedores, escutando coisas que está abrindo legalidade, como falar mal de pessoas, fofoca, intriga, briga, conversa, também corrompe o seu ouvido espiritual. Tá? Então, presta atenção aqui. Presta atenção. O nosso ouvido natural, os nossos olhos naturais, quando vê, por exemplo, você vê lá uma cena de sexo. Isso, por causa dos nossos sentidos, isso pode trazer em você a vontade sexual. Porque nós somos de carne e osso, certo? Então, quando a obra da carne ela é fomentada por aquilo que nós vemos e ouvimos no âmbito natural, automaticamente corrompe a nossa visão espiritual e a nossa audição espiritual. E o nosso olfato espiritual, nosso paladar espiritual. Então, queridos, música secular, tá? As rodas dos escarnecedores. Uma coisa que corrompe o seu ouvido é o que você fala. Porque o que você fala está corrompendo o que você escuta. Automaticamente. Então, muito cuidado com aquilo que você alimenta com a sua boca. Tá? Então, presta atenção. Música secular é um portal. Nós temos um nervo, para quem não sabe, eu sou médica, então eu entendo bastante de nervo. A gente tem um nervo frênico, ou chamado nervo vago. Esse nervo, tá? Ele tá sobre os vestíbulos e ele vai em todo o órgão. Quando nós escutamos qualquer música, essas músicas, elas impactam todos os nossos órgãos. Então, queridos, quando nós escutamos louvores, adoração, essa música tá trazendo vida nos nossos órgãos naturais. Então, a música secular, ela abre portais para demônios. Ah, mas eu gosto do Beethoven. Abre portal para demônio também. Ah, mas eu gosto... Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Frequências abrem portais para demônios. Escute louvores de alta adoração, de alto nível, que é esses que os demônios não entram. Certo? Todo louvor que adora a Deus, os demônios não entram. Todos os louvores. Mas os de alta frequência, que é aqueles que estão só adorando e exaltando Deus, esses daí, eles curam você. Eles trazem cura para os teus órgãos. Certo? Entenderam o que eu estou dizendo para você? Amém? Por exemplo, o chofar. O chofar é o toque de um chifre de cordeiro. O chifre de cordeiro é um instrumento de batalha espiritual. Esse instrumento de batalha espiritual, quando ele é tocado, o que acontece quando se toca a trombeta? Que é a trombeta chama anjo, chama a glória de Deus. Por isso que quando os demônios escutam o chofar, quem estava na conferência comigo viu, quando tocou o chofar, tinha uma pessoa endemoniada, a pessoa fazia assim. Não, o demônio, lógico, não era a pessoa, mas era o demônio que estava na pessoa. Tá? O demônio que estava ali na pessoa. Tava tocando o chofar, o demônio fazia assim. Quem viu isso ficou louco, falou assim, meu Deus. Então, queridos, mas por que acontece isso? Por causa do que a música é um portal espiritual. A música abre portal. Se for música de Deus, vai abrir o portal da glória de Deus, vai cair mais a unção, os anjos vão vir, porque os anjos, eles só ficam no local aonde tem adoração. Se na sua casa não tem adoração, os anjos, eles vão guardar sua casa pro lado de fora. Mas quando a sua casa tem adoração, eles ficam dentro. Eles guardam a sua casa pelo lado de dentro. Porque eles precisam estar familiarizados num ambiente
que eles vivem. Amém? Certo? Então, queridos, eu preciso hoje que vocês entendam. Por exemplo, uma música de alta frequência. Essas músicas, por exemplo, que diz da glória de Deus. Aquela música da Fernanda Brum, Espírito Santo. Músicas que você já está adorando o Senhor diretamente. Músicas que falam que Deus está descendo, que a glória, que o fogo, que Ele é o poderoso. Queridos, essas músicas, tá? Eu ainda não superei a conferência, meu Deus. Então é essas músicas, queridos. Então é sobrenatural. Então muito cuidado, você coloca um funk na sua casa. Essas músicas, queridos, essas músicas, presta atenção aqui agora que eu vou falar. Essas músicas que falam de ato sexual na música, eu vou te pegar, eu vou ser não sei o que, de quatro, de frente, de trás, né? E aí fala isso na música. Quando essa música ela tá tocando num ambiente, os demônios eles estão ali falando, nós vamos trabalhar em cima da perversidade sexual nessa família, dentro dessa casa, dentro desses filhos. Queridos, toda música que adora a Deus emana a glória de Deus, toda. Mas as músicas que não são almáticas, qual que é a música almática? Por exemplo, vou trazer uma música almática para você que é de Deus. Aquela música Tem Sabor de Mel, da Damares, é uma música maravilhosa, mas é uma música que ela está consolando a sua alma, de uma pessoa que passou perrengue, mas que agora a vitória vai ter sabor de mel. Então é uma música que Deus está na música, Deus está no momento, mas é uma música que fala o que Deus está curando dentro de você. Uma música de alta frequência é uma música que está falando não mais de você, mas da glória dele. É uma música que está edificando, está louvando, está exaltando ele. Amém? Certo? Então, por exemplo, essas músicas que falam que você vai ter vitória, conquista e que no teu deserto são músicas almáticas, são músicas que estão ministrando a ferida da sua alma e elas são válidas sim. Mas as músicas que emanam a glória, por exemplo, aquela música do Carpinteiro, qual é o som, quando Deus desce na terra, tá falando da glória de Deus, tá falando da glória de Deus. Amém? A roda vai girar. Oh, meu Deus. Então a gente tem muita música. E aí quando Deus te cura, aí você vai pro nível de unção, você não quer mais saber de música almática. Você não quer mais saber de música que vai falar da sua alma. Agora você quer saber da música que fala só dele. Porque quando você escuta os louvores e adoração que fala só dele, você suga a unção. Porque a unção ela é tão forte dentro dessa frequência de adoração que não se compara a um louvor almático. Que Deus está tratando de você, mas o louvor da alta adoração, ele entra nos seus ossos. Porque você está exaltando ele. Quando você está exaltando ele, a glória dele está caindo dentro de você. Amém? Então são músicas, queridos, que exaltam a Deus. Certo? Sabe aquela música? Onde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, né, amor? Então essas músicas que falam da adoração, de pôr mais lenha, de adorar, de clamar. Então, queridos, a música, ela é um condutor emocional e um condutor espiritual. A música ela pode te deixar triste, te deixar alegre. Por exemplo, quando você escuta uma música lá do seu tempo de sofrência, que você tinha um namorado que te chifrava, uma namorada que te chifrava, você escuta aquela música, você volta no passado. Então a música ela te conduz a um sentimento, a uma emoção, a um pensamento. Por isso, queridos, que quando nós louvamos o Senhor, nossos pensamentos estão em Deus. Amém? Nossos pensamentos estão em Deus. Então é exatamente isso que eu quero hoje que você entenda. Os nossos ouvidos espirituais, eles precisam estar edificados. Agora tem uma arma que edifica os nossos ouvidos. Lê a palavra em voz alta, edifica seu ouvido. Então quando você põe uma Bíblia em audiobook, ou você lê a palavra em voz alta, igual nós fazemos aqui todo dia, automaticamente está filtrando seu ouvido. Pegou a visão? Quando você está falando em línguas, em voz alta, essas línguas estão edificando e deixando o seu ouvido mais aguçado, certo? Quando você escuta uma ministração, seus ouvidos estão também recebendo. Então, os louvores, o nosso ouvido está recebendo, ok? Então, você precisa cuidar do seu ouvido.
Então para de ficar escutando besteira, escutando fofoca, sentando nessas rodas dos escarnecedores, certo? Queridos, edifica o teu ouvido, amém? Todos os dias, em nome de Jesus, ok? A audição espiritual, ela é muito importante na nossa vida. E eu quero que você, a partir de hoje, fala, Senhor, eu quero fazer um detox. Queridos, vou falar uma coisa para você. O cristão genuíno, ele não fica perdendo o tempo dele escutando música do mundo, não. Sai dessas músicas do mundo. Ah, mas é uma letra bonita, mas não foi consagrada a Deus. E aquilo que não é consagrado a Deus, o diabo também pega. Ah, mas é uma música que tem uma letra bonita. Querido, tudo que não é consagrado a Deus, o diabo pega para ele e escreve e assina embaixo de tudo que é criado e não é consagrado a Deus. Agora, uma música consagrada a Deus, o diabo ele não pode interferir nisso, porque ela é uma música de adoração, de louvor a Deus. Então, queridos, muito cuidado com o que você escuta. Tem crente que eu vou falar uma coisa para você. Vou contar um testemunho aqui para você. O tanto que Deus se importa com o que a gente escuta. Um dia, eu morava com meu irmão, o Joãozinho. Já contei, acho que em alguma masterclass. Entrei no carro do João e aquele funk, né, amor? Aquele som lá, da pipoquinha, da bonequinha, sei lá, a música da demoniada lá. Entrei, e aí a gente ia fazer compra, a gente ia de supermercado, numa outra cidade fazer compra. Eu, ele e meu esposo. E tá tocando aquela música, era aquele satanás, aquela mulher. Aí eu falei, João, tira isso aí, pelo amor de Deus. Põe aí um louvor, falei pra ele. Aí ele deu uma risadinha assim, e ele tinha uma pasta com umas 30... Ele tinha uma playlist com umas 30 pastas. Ele pegou e disse assim pra mim, falou, mana, nesse carro só tem uma pasta e só tem uma pasta e uma música cristã. Fala pra mim um número, 2 números. Aí eu falei, tanto. Nem lembro a época, né? Falei, tal número. Agora ele falou, fala outro número, tanto. Eu dei em cima da pasta e da música. Ele olhou pra mim e ficou, mana! Eu falei, João, isso aí é pra você ver que Deus se importa sim com o que a gente escuta. Aí é o espírito profético, né? Eu falei, João, isso aí é pra... Ele ficou assustado, porque tinha umas 30 pastas. Só tinha uma pasta. E dentro dessa pasta só tinha uma música, que era, acho que aquela música do carpinteiro. Era, acho que a música do carpinteiro. Só tinha uma pasta e uma música. E quando eu falo, ele falou, fala aí, mano, então. Fala aí, vamos ver. Gente, eu dei em cima da música. O João ficou escandalizado. Eu falei, agora você vai ter que escutar só essa música. Né, amor? Eu falei, agora é só essa música. Você não vai pôr a música do mundo. E nós fomos escutando aquela música. E nós voltamos escutando aquela música. O nosso Deus, ele é especialista em surpreender pessoas que às vezes... Porque quando o João me confrontou, ele não confrontou eu. Ele confrontou Deus. Ele confrontou Deus na hora. Gente, então eu quero trazer aqui pra você que Deus se importa sim com o que a gente escuta. Então muito cuidado. Edifica os seus ouvidos. E a ativação, queridos, tá? A ativação do nosso ouvido espiritual, ela acontece com aquilo que nós fazemos todos os dias. O zumbido no ouvido é quando nosso ouvido está conectando a frequências, a dimensões. Deixa eu falar algo para você. Quando de repente o seu ouvido faz... é porque ele está tendo expansão no mundo espiritual. O seu ouvido está ampliando. De repente começa desse jeito, né? Fazer assim um som, não sei imitar direito aqui, mas é isso. É o nosso ouvido espiritual. E ele vai expandindo, certo? Ore sempre e diga, Senhor, aumenta a minha audição espiritual. Mas você precisa edificar ela, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando nós escutamos esses zumbidos, esses sonidos, às vezes do nada, de repente, faz... Eu falo, quando isso acontece, o que simboliza isso? Que está tendo movimentação no mundo espiritual perto de você.
O seu ouvido está captando. Está tendo movimentação espiritual perto de você. Por isso que você está dentro do ouvido. Está tendo agitação nas cores celestiais perto de você e você está sentindo isso. Ao ponto de ser palpável isso. Amém? Certo? Então é isso, queridos, que eu tinha para trazer para você hoje. Amanhã eu vou trazer mais uma live sobrenatural. Eu não posso me alongar, eu tinha muita coisa para falar, mas na escola de avivamento que nós vamos ter, eu vou trazer tudo para vocês. Bem detalhada, vamos ter 1 hora dessa aula, certo? Queridos, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Dia 14, nós temos uma aula sobre anjos e demônios e eu vou contar todas as hierarquias para vocês, tanto de demônio, tanto de anjo, todas as características. Eu vou contar para você dos anjos caídos, os anjos que tiveram relações com as mulheres, como que se criou os demônios menores. Eu vou contar tudo para vocês, porque isso tem coisas que a Bíblia ela não nos traz de forma clara, mas ela nos mostra em parábolas, certo? Então eu vou trazer para você, porque às vezes pergunta, mas como que nasceu os demônios? Então eu vou trazer para vocês muitas coisas que não posso falar aqui e nem no YouTube, mas só dentro de uma aula reservada. Você que é meu aluno, você já está dentro. Você que não é meu aluno, você pode adquirir essa masterclass que chama Anjos e Demônios e é uma das mais esperadas, amém? Vou ensinar sobre o ministério dos anjos, como que a gente dá ordem aos anjos, como que acontece esse serviço angelical, certo? Ok? Então vocês se preparem que vai ser algo sobrenatural, amém? Queridos, vou falar sobre querubim, serafim, anjo, arcanjo, sobre as outras patentes de anjos. O anjo que segura as águas, o fogo. Deixa que eu vou contar tudo para vocês, amém? Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Uma sexta-feira hoje tem culto na Global, um culto poderoso, um culto sobrenatural às 19 horas para você participar. Esteja lá, amém? No nosso grupo do Telegram, tá? Um dia sobrenatural para cada um de vocês.